agora à noite nós temos a presença ilustre da irmã Valéria, do nosso querido jovem Luiz Henrique. O Luiz, ele faz parte da coordenação da Pastoral Juvenil, e o nosso digníssimo, querido, amado da juventude, Dom Nelson, que é o presidente da Comissão Episcopal para a Juventude CNBB. Já viram que Dom Nelson está aqui, né? Então, vamos encher esse chat de coração, vamos expressar o nosso amor e o nosso carinho com o nosso bispo. Tá bom, gente? Então, Dom Nelson vai fazer essa introdução, esse momento inicial, e depois nós seguimos. É contigo, Dom Nelson. Que alegria, Laila. Um abraço à irmã Valéria, abraço ao Luiz, e também abraçar aqui de modo muito carinhoso o nosso querido bispo Dom Wilson, que também está aqui já na sala nos acompanhando, né? E todos, enfim, todos os membros do setor juventude do Brasil, de norte a sul. Parabenizar a presença de todos, a perseverança, o retorno. Para nós aqui é uma alegria muito grande. Lembramos que a pastoral juvenil, que abrange essa pluralidade, né, de iniciativas, de serviços, né, em vista da evangelização da juventude, nesse tempo de pandemia, foi desafiada por todos os lados, né? A pastoral juvenil foi constantemente desafiada nesse tempo de pandemia, mas vai se superando numa expectativa extraordinária, vai se recriando, se repensando, encontrando espaço de atuação, né? Cada setor juventude, fundamentado na exortação, aprofundando a exortação pós-sinodal Cristo Vivit, estudando, aprofundando, tirando todas as suas inspirações, está se superando na sua capacidade de reinventar-se, né? É uma alegria muito grande ver essa jovialidade, essa força que, ao invés de se intimidar, de se encolher nesse tempo de pandemia, cada vez mais vai se multiplicando, se reinventando e, enfim, mantendo a chama acesa no coração e mantendo aí as expectativas e os projetos. Como nós desejávamos esse encontro, desde a gestão, quando o Dom Wilson era o presidente, sempre uma reivindicação dos jovens, né? Nós queremos também ter esse encontro nacional, ter esse momento de partilha, ter esse momento, enfim, de crescimento, de diálogo. E, justamente nesse tempo de pandemia, onde muitas coisas se encolhem, nós percebemos essa elasticidade, esse dinamismo na pastoral juvenil, em sua pluralidade, em suas várias expressões, PJs, movimentos, novas comunidades, congregações religiosas e os grupos de jovens, sempre se reinventando como expressão juvenil profética, como expressão juvenil misericordiosa, como expressão juvenil sinodal. E a gente percebe, nessa alegria tão bonita, né, a juventude cada vez mais se movimentando no Brasil de norte a sul e cada vez mais buscando apostando na pluralidade e buscando essa integração, buscando essas instâncias de diálogos, essa instância de partilha. Para mim, é um orgulho muito grande, né, ser presidente dessa Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude e se deixar cada dia renovar, cada dia se empolgar, cada dia não deixar cair em meio a tantos desafios que o momento atual nos propõe. E ver essa juventude, mesmo nesse tempo difícil, né, agarrando-se às diretrizes da Igreja, agarrando as diretrizes da Comissão Episcopal, dos documentos, do projeto ID, e também muitos não conhecem ainda o suficiente, outros já estão um pouco à frente, mas sabendo que temos como projeto pastoral vigente o projeto ID em seus 5 pilares, né? Isso é muito importante para nós. E também as diretrizes do Papa Francisco, a partir da Cristo Vivit, no documento preparatório, no documento sinodal e também no documento pós-sinodal. Juventude é isso,
é esse dinamismo que encanta. Juventude, trabalhar com a juventude é ter a certeza de que estamos pisando num chão teológico, num lugar teológico. Trabalhar com a juventude é não se permitir deixar pelo medo, pelo calculismo ou, enfim, pelo envelhecimento. A juventude é bela e, sobretudo, bela quando expressa a sua pluralidade através da diversidade contemplada no setor juventude de nossas dioceses, né? Nossas várias juventudes. Com ela, pretendemos atingir, pretendemos caminhar através dessa pluralidade e dessa unidade, né, de uma maneira sinodal, como tanto nos ensina, essa maneira sinodal que nos leva à escuta, que nos leva ao diálogo, que nos leva ao respeito, que nos leva à reciprocidade, que nos leva, enfim, à cooperação em muitos projetos únicos. Então, para nós, hoje, setor juventude, né, a nossa grande espiritualidade, a nossa grande inspiração, a nossa grande motivação é a sinodalidade. Insistir no isolamento, insistir num conceito único de juventude, numa única direção, é insistir num trabalho que vai nos cansar muito, vai nos ferir muito. Então, a partir da exortação pós-sinodal, queremos nós, em todos os setores de juventude, os mais organizados, os menos organizados, os que ainda estão por organizar, aprofundar o significado teológico pastoral da sinodalidade. Ou seremos um setor juvenil em nossas dioceses, organizados, pensados, proposto de modo sinodal, ou não seremos, porque a nossa juventude não é singular, a nossa juventude é plural, e na pluralidade nos desafia, e na pluralidade nos questiona, e nosso setor que está para servir a vida da juventude deve cada vez mais conversar, criar comunhão, cooperação, dialogar, ouvir, se aproximar, para que cada um inserido nessa perspectiva, nessa mística, nesse desafio, saia nas suas direções, nas direções que os seus carismas, seus propósitos, seus ideais venham a inspirar. Então, nesse sentido, o setor juventude de nossa diocese ou se torna pluralidade, simultaneamente unidade, através das várias expressões juvenis, ou corremos o risco de não sermos. Não podemos restringir esse conceito, reduzir esse conceito de sinodalidade à minha expressão. Minha expressão está capacitada por Deus para tomar essa direção. Mas essa direção deixará, com certeza, de fora outras tantas direções em que vamos encontrar as nossas juventudes. Nossa juventude é plural e o setor diocesano tem que insistir num ecumenismo interno a partir do diálogo e a partir de nossas bases comuns, tomar iniciativas onde a gente valorize, incentive o outro, que chegará, com certeza, com seus carismas, seus ideais, suas metas, suas bandeiras pastorais, aonde eu não chegaria. Então, é como importante, no meio dessa pluralidade, perceber a igreja nessa sua riqueza, essa igreja juvenil nessa sua riqueza, que é diversidade na unidade. E ali o diálogo, o respeito, a cooperação, o conhecimento mútuo, isso é essencial. Infelizmente, ainda há, e cada vez, graças a Deus, menor, alguns conflitos em algumas localidades isoladas do Brasil que ainda não conseguiram compreender a mística do setor juventude de uma certa maneira canonizada pela exortação pós-sinodal Cristo Vivit através da expressão teológica, mística e pastoral necessária da sinodalidade. Ou aprendamos
a conviver com a pluralidade e a unidade através dos nossos setores de juventude, ou corremos o risco de não sermos. Ou corremos o risco de não sermos com a eficiência que Deus espera de cada expressão. Na sinodalidade, todos temos um espaço. Todos na igreja, através da sinodalidade, todos nós temos uma cidadania religiosa que nos impõe o dever de atuar, o dever de sair, o dever de se aproximar, o dever de iluminar, o dever, enfim, de buscar e salvar tantos jovens machucados e feridos. Na sinodalidade, então, expressa que todos nós, no setor diocesano, temos um espaço, temos um lugar, né, baseado, sobretudo, no diálogo, na cooperação e no respeito. Resistir, insistir em resistir contra o setor juventude é renunciar um dom que Deus concede à juventude visando a evangelização juvenil em todo o nosso Brasil. Então, hoje, esse nosso encontro em meio às dificuldades da pandemia, esse nosso encontro em meio a tantos desafios, acende em nosso coração essa expressão de sinodalidade que vai gerando essa comunhão e nos faz forte para enfrentar os desafios da modernidade, da urbanidade, os desafios do tempo presente. Que ninguém se isole e que cada um não se poupe para gerar essa comunhão na estrutura diocesana do setor juvenil. E a gente aprenda, mesmo que aprenda a respeitar a especificidade de cada uma das expressões. Mesmo que eu não goste do estilo, não goste, não, que não está aqui, é uma questão de gosto. Mesmo que eu não me encontre nas expressões das PJs, mas eu tenho que bater palma para as PJs por todas as suas iniciativas. Mesmo que eu não goste das expressões movimentos e novas comunidades, eu tenho que, na minha humildade, bater palma pelo trabalho, pela presença e pelas iniciativas tomadas. Mesmo que eu não conheça, não se dê bem, não compreenda a presença das congregações, nós temos que bater palmas para as iniciativas de todos inspirados nas congregações religiosas. É assim, os grupos paroquiais, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu me sinta um tanto quanto questionado, o que é isso, como vai ser, nós não podemos negar a realidade que está aí colocada pelo Espírito Santo e aplaudir todas as iniciativas, todos os projetos dos grupos paroquiais e assim por diante. E assim, amados irmãos e irmãs, no setor juventude diocesano, com a sua estrutura, com o seu diretor espiritual, com os bispos, que nós devemos ter contato com o plano de pastoral da diocese. É ali, na base, na diocese, que nós devemos dialogar com os nossos bispos a partir do plano de evangelização nacional da juventude, que hoje se expressa no projeto ID, que nós vamos dialogar com os planos diocesanos de pastorais e ali ir tomando um rumo, motivando o rumo para que o nosso setor seja cada vez mais missionário, cada vez mais preocupado com políticas públicas para a juventude, cada vez mais preocupado com a questão ecológica, né, pela casa comum, e sempre valorizando a formação e sempre voltando e avaliando e progredindo nas estruturações do setor juventude paroquial. Parabéns a todos os jovens por esse encontro, parabéns, enfim, a todos que, nessa tarde, né, insiste em pensar um setor juventude respaldado na sinodalidade que nos vem do coração, do pontificado do nosso querido Papa Francisco. Vamos, então, acompanhar essa nossa segunda reflexão e vamos, enfim, cada vez mais abraçar esse ideal de uma juventude que não se cala, que não se omite,
mas uma juventude que se doa e se entrega. Isso, nós vamos falar sobre sinodalidade. Setor Juventude e sinodalidade, que também foi um tema que o Papa Francisco retomou nos processos do sínodo que aconteceram, resgatando o sínodo como um processo mesmo, não como um evento. E isso é muito importante a gente diferenciar. Um sínodo, ele não é só um evento, mas ele é um processo de participação. Aí a gente precisa entender um pouquinho o que é o sínodo, a sinodalidade, melhor dizendo, uma participação sinodal. Eu vou pedir para a Laila colocar lá na tela um slidezinho. Ok, Laila? Isso. Se você não estiver vendo direitinho, lembra que de tarde eu pedi para você pegar os copos. Não vai ser agora, calma, deixa ele aí do lado. E também, se você possível, você ficar com o celular livre, você ficar com o celular ali. Então, estando com o celular, você pode já olhar aqui, ó. Não sei se marcou ali direitinho, né? Para você acessar, então, mente.com, e daí vai pedir um código. Você vai colocar esse código que está aqui, 480481, e vai acompanhando no seu celular também. Depois vai ter umas perguntinhas para você responder aí no seu celular. Alguém já usou esse programinha, já sabe como é que funciona? Quem não usou, aguarda que à medida que eu vou passando os slides aqui, ele vai liberando aí no seu celular para a gente ir conversando, tá bom? Daí também facilita para você ler, não tá tão grande ali a letrinha, né? Mas eu quis recortar para a gente iniciar lá da Cristo Vive, número 206. Porque o Papa Francisco faz toda uma reflexão na Cristo Vive sobre a juventude, resgatando todo o processo sinodal. Ele fala uma mensagem linda de esperança, que acredita na juventude, faz um anúncio querigmático também, enfim, ele faz várias provocações também para a igreja, no sentido de acolher a juventude, de aprender com a juventude, e daí ele vai lá quase já no final do documento dizer qual é o caminho para uma pastoral juvenil, de fato, viver toda essa perspectiva nova que foi discutida no sínodo. E a proposta dele, entre outras, é a sinodalidade. Então, ele diz, a pastoral juvenil só pode ser sinodal, isto é, formar um caminhar juntos, o que implica valorização dos carismas que o Espírito concede, de acordo com a vocação e o papel de cada um dos membros da igreja, naturalmente, através de um dinamismo de corresponsabilidade. Então, nós temos várias palavras bem expressivas aqui, bem fortes, né? A pastoral juvenil, então, tem que formar um caminhar juntos. Ou seja, o sínodo, a palavra sínodo, ela significa esse caminhar juntos, ela já indica isso. Então, o que é esse caminhar juntos? Como que a gente faz acontecer isso nas nossas pastorais, lá nos nossos grupos, no setor juventude, que acaba sendo um pequeno sínodo, né, de cada dia ali que a gente vai vivenciando também. Então, é importante a gente refletir e aprofundar alguns elementos essenciais. Entre eles, além desse elemento do caminhar juntos, que daí implica o companheirismo, a entreajuda, o diálogo, a escuta, também tem outro ponto bem interessante, que é a valorização dos carismas que o Espírito concede. Né, o Dom Nelson já falava na sua fala inicial da riqueza que é a diversidade. E o setor juventude, ele é esse espaço de convívio com a diversidade. Nós temos grupos tão diferentes, mas em Cristo a gente consegue dialogar, a gente consegue conversar, a gente consegue aprender um com o outro, e isso gera crescimento, isso gera conhecimento, isso gera movimentos também, às vezes, de solidariedade, de partilha, de evangelização. Isso é muito importante. Esse carismas presentes nas pessoas que também se expressam nos grupos. E é muito lindo a gente pensar isso. O setor juventude como uma rede de dons, de carismas a serviço da igreja e a serviço da juventude.
não só daqueles grupos que estão dentro, mas também desse espírito missionário. Nós não vamos aprofundar hoje, isso já teria um tema para outro integra, mas a missionariedade também é o jeito de fazer pastoral juvenil que o Papa Francisco nos pede. Então, a gente tem que pensar, o setor juventude, ele tem um cuidado especial com os grupos jovens, o fortalecimento desses grupos, a formação desses grupos, a unidade desses grupos, mas ele também tem que ter um olhar para fora. E o jovem que está lá, na sociedade, e que ainda não está imbuído da alegria de ter encontrado o Senhor. O que nós vamos fazer com esse jovem? Essa também é uma provocação interessante, que deve nascer também dessa comunhão no setor juventude, certo? E outra palavrinha-chave aqui é a corresponsabilidade. Falando nisso, quero parabenizar vocês, nós temos aqui exatamente 73 respostas, né, de dioceses, já mostra o compromisso e a corresponsabilidade também da juventude participando, e inclusive algumas respostas que eu dei uma olhadinha ali já, mostram também isso como uma dificuldade, né, que em alguns lugares a gente tem essa dificuldade de assumir, de liderar, enfim, de nos sentirmos corresponsáveis. Mas também temos tantas experiências bonitas, né, de pessoas, de jovens que estão nesse dinamismo de corresponsabilidade, que é assumir juntos. Então, uma proposta que o setor juventude oferece, ela não é daquele que deu a ideia. Não, mas aquela ideia quem deu foi a pessoa que representa as congregações. Então, não me compete, porque eu sou só da PJ. Né? Não, é de todo mundo, né? A mesma coisa. Né? O Ministério Jovem está junto com a PJ, está junto com os movimentos, está junto com as congregações. Estou vendo que tem gente aqui também da infância missionária acompanhando a gente. Então, todos são corresponsáveis por toda a evangelização da juventude. E tendo essa consciência de que alguns jovens vão se identificar com o meu grupo, outros jovens não vão se identificar com o meu grupo. Eles têm características que fazem que eles se identifiquem com outra expressão. Mas o importante não é o meu grupo crescer, é Cristo crescer no coração de cada jovem. Lembrem disso. Quando essa for a nossa prioridade, o nosso grupo vai crescer, se Deus quiser, da forma com que Ele quiser, como um presente de Deus para nós. Mas o nosso objetivo não é só ter estruturas, ter grupos, não, é fazer Cristo crescer e resplandecer nessas estruturas. Isso a gente não pode perder de vista, certo? Vamos lá. Sinodalidade, será que é igual democracia? Responde lá para mim. Opa, já tem gente rápida aí respondendo. Vamos lá. Sinodalidade é igual democracia? O que você acha, Luiz? Fala aí, Luiz. Quanto o pessoal responde? Eu estou acompanhando aqui pelo celular também. Eu acho que se assemelha muito, irmã. Você já respondeu ali? Já. Você respondeu que sim? Sim. Será, hein? O que vocês estão achando aí? Sim, não, talvez. Olha, tá meio... Mais ou menos, ó. Tá tem quase que 50% ali, ó. Olha só. Opa, já foi tanta bolinha ali que já desmontou a rede ali de bolinhas. Olha só. 130 jovens respondendo. Eita, que tá igual democracia. O que será que a gente entende por democracia, Luiz? Fala aí. Fala, jovem. Olha, irmã, é onde todo mundo consegue falar um pouquinho, né? Entrar em um consenso e tomar o melhor caminho, né? O melhor caminho. A busca é sempre pelo melhor caminho, né? A galera está respondendo ainda, tem 160. Tem 300 participando aí, né, Laila, que a Laila disse? 340, mano. Não sei se todo mundo vai conseguir entrar, né? Porque alguns podem estar acompanhando também do celular. Mas olha lá, a maioria absoluta acha que sinodalidade é igual à democracia. Alguns já estão dizendo que não sabem. Né? Sabe que tem uma...
essa é uma questão muito interessante da gente entender. Por quê? Existe um elemento da democracia que é princípio interessante, que são todos iguais, todos participam, né? Todos são responsáveis também da organização social, né? Isso são conceitos importantes que nos ajudam também a vivenciar essa sinodalidade. E um elemento primordial da sinodalidade é o batismo. É pelo batismo que nós somos todos, né, irmãos, nós somos todos compartilhando a mesma fé, nós estamos, então, todos somos responsáveis pela missão da igreja, que é a evangelização, só que nós somos responsáveis de formas diferentes, ó, só aumenta o sim, ó. Nós somos responsáveis de formas diferentes, né? E isso é importante a gente também entender. Por quê? Porque existem vocações diferentes, né? E essa vocação, só que todas elas partem do batismo, que nos faz todos sermos iguais perante a Deus. Então, só que essa vocação, ela nos faz, ao mesmo tempo, diferentes nas nossas responsabilidades e nas nossas funções. Então, o padre na paróquia, o pároco, ele tem uma responsabilidade que nasce do seu ministério, que é diferente da responsabilidade do Luiz, né, Luiz? Que é leigo. Mas o Luiz é também responsável pela manutenção da paróquia, pela evangelização, pelo dinamismo da pastoral. Todos somos. Mas cada um, do seu jeito, realiza a sua missão batismal. Então, esse é um conceito muito importante também para a gente aprofundar o que é a sinodalidade. A partir disso, dessas diferentes vocações, a gente entra num elementozinho que talvez na democracia ele não fica tão claro. Embora que na democracia também existem instâncias reguladoras, não é verdade? Ninguém é absoluto na democracia. Existem lá poderes diferentes que vão mediando os processos de construção e organização da sociedade. Mas na igreja existe também um outro elemento que acaba sendo aquele da autoridade, né? E essa autoridade também tem seu fundamento nas diferentes vocações existentes. Essas diferentes vocações existentes, ela não faz um ser melhor do que o outro, mas faz um processo um pouco diferenciado da democracia, porque a democracia, ela é todos, por todos, ok? A sinodalidade, ela tem um primeiro momento que é democracia, que é ouvir a todos. Só que depois ela vai aprofundando os passos. Na democracia também a gente tem o segundo passo, que é aquele de a gente elege pessoas que nos representam. Então, no processo sinodal, também é assim. Então, vamos pensar como aconteceu o Sínodo da Juventude. Primeiro, jovens do mundo inteiro tiveram acesso aos links e puderam responder às questões e participar dando as suas contribuições. Ok? Num segundo momento, foram chamados pessoas especialistas no assunto. Depois, na própria reunião sinodal, as pessoas ouviram, então, teve vários encontros ali nesse processo, teve várias consultas, vários momentos de aprofundamento, de escuta, enfim, seja de especialistas, seja de jovens e tudo mais, mas chegou um momento lá na reunião sinodal que quem tinha direito de voto eram os padres sinodais, né? Então, esse é um elemento que nos diferencia um pouco da democracia. Por quê? Porque ele entra numa dimensão de fé. E aí, a gente vai, antes de continuar, a gente vai fazer... Laila, pode tirar essa telinha aí? Que já que 207 responderam. Tira essa telinha e coloca eu grandona aí, por favor, que agora tem que aparecer aqui os meus copinhos. Vocês estão vendo meus copinhos? Peguem os copinhos de vocês aí. Opa. Tá, né? Tá certinho meu copinho, hein? Ok. Então, vocês vão fazer assim.
Isso aqui é um joguinho, tá? Para a gente entender também esse negócio da sinodalidade. Não vai rolar uma Coca-Cola aqui com a gente agora, infelizmente, tá? Mas, se você tinha em casa, depois, porque a gente precisa do copo vazio agora, gente. Depois você pode encher o seu copinho aí. Então, assim, se você já sabe, fica quietinho aí, tá? Se você não sabe, você vai aprender. Opa, até derrubei o copo aqui de tanta emoção. Então, você vai fazer 3 movimentos, e com esses 3, você vai ter que usar as 2 mãos. Então, 3 movimentos, né? Ó, 1, 2, 3, são 3 movimentos, ok? Então, cada vez que você usar, mexe com as 2 mãos. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Agora, o desafio vai ser o seguinte. Você vai ter que... Opa, é o contrário. Você organiza os seus copinhos dessa forma aqui, ó. Tá bom? E com 3 movimentos, só 3 movimentos, você vai ter que deixar os 3 copinhos com a boquinha para cima, igual este aqui. Entendeu? Então, 3 movimentos com as 2 mãos para deixar os 3 copos de boquinha para cima. Eu vou fazer uma vez para você ver, tá? Uma vez só, para você ver. Então, ó. 1, 2, 3. Ok? Agora tenta aí. Lá, ela pode pôr de novo na tela, que eu vou... Quem vai conseguindo, vai respondendo lá para mim, lá no celular. Se você quiser fotografar, colocar hashtag aí também que você já conseguiu. Luiz, você está conseguindo aí, Luiz? Tá difícil, irmão. Já tem gente entrando em desespero. Ah, tem gente que já sabia, porque já conseguiu, olha aí. Tem gente que nem tentou ainda. Calma, gente. Calma, não entre em pânico. Luiz, como é que tá aí? Saiu não, irmã. Eita, lasqueira. Laila tá fazendo, Laila? Olha aí, 67% já conseguiu. Tô aqui, mas eu ainda não consegui não, viu? Quem aí conseguiu, tira o print, posta lá nos stories e marca os jovens conectados que eu quero ver. Eu tô tentando. Eu achei que ia ser mais difícil, mas 65% já conseguiram ali, ó. Irmã, será que esse povo tá arrastando Só pode 3 movimentos. Isso, só 3 movimentos. Ó, tem gente que já tá lá esganando o copo. Quem já amassou o copo, levanta a mão aí no chat. Eles já estão colocando lá, ó, lá na tela, olha lá. Ah! Desiste assim fácil, gente. Ainda bem que eu peguei forminha de cupcake, que ela não amassa. Ai, ai. Olha lá, que bonitinho. Eita. Tem gente que acha que vai ficar até amanhã aí. Gente, é fácil. É só fazer 3 movimentos e colocar os 3 copos com a boca para cima. Quem já viu na internet também não vale, hein? Eles estão me enganando. Olha lá. Lembra que tem que usar as 2 mãos. Se usar uma mão só, daí não vale. Deixa eu tirar aqui para eu me organizar. Eu tive que fazer uma arrumação aqui, uma gambiarra, para poder dar certo de aparecer aí com tudo. Veja lá. Como é que tá? Já arrumei direitinho aqui. Isso. 60% conseguiram, tá diminuindo, era 63. 61, vamos ver. Tá certo. E acho que eu vou continuar, que já conseguiu aí, ó, Luiz? Já desistiu também? Desisti, irmã. Ah, Luiz. Olha. E 19% também, olha lá, ó. 19% já desistiu de cara. E eu ainda fui boazinha, porque eu fiz lento. Olha só. Gente, mas brincadeiras à parte, aqui a gente pode até pensar, né? Será que é fácil construir sinodalidade, Luiz? Não. Não? Tem Não. que quebrar muita cabeça aí, igual com os copos? Bastante, irmã. E olha que os copos são todos iguais, hein?
Mas tem um elemento importante aqui da sinodalidade. Agora todo mundo vai ficar brigando com os copinhos lá em casa e não vai prestar atenção em mim. Gente, um elemento interessante da sinodalidade que aparece nesse joguinho é o seguinte: você tem que usar as duas mãos, certo? Não pode ser uma mão só. Na sinodalidade, além dessa questão, né, da participação de todos, além da questão da vocação de cada um, que cada um tem um papel diferenciado a partir, né, da sua vocação. Pode diminuir a telinha lá, que acho que a maioria já respondeu, Laila. Depois a gente confere quem está lá. Isso, obrigada. Daí, então, além de todos esses elementos mais práticos da sinodalidade, tem uma questão muito importante, que diferencia também da democracia. Que existe mais uma pessoa que vota aí, que dá palpite, que a gente não pode esquecer, que é o próprio Deus. A gente não trabalha sozinho, né? Então, as duas mãozinhas têm que trabalhar juntos. Na sinodalidade, a gente se coloca também à escuta do Senhor. Por isso, o Papa Francisco, aqui na Cristo Vivit, ele fala assim, olha, eu não vou ficar explicando sobre discernimento, né? Mas, inclusive, quando ele fala da vocação. Porque já expliquei aqui na Gaudete et Exsultate. E quando você olha na Gaudete et Exsultate, que é um outro texto, o texto do Papa Francisco sobre a santidade, vocês estão vendo direitinho aí, né? A gente tem que o discernimento, tô ficando rouca, é um jeito de viver, não é só um momento, mas é estar realmente sempre conectado com o Senhor para perceber no dia a dia a vontade de Deus e para realizar essa vontade de Deus. Então, esse é um elemento essencial no processo sinodal, a vontade de Deus. Ela faz parte. Então, é diferente de democracia, porque na democracia, o que vale é o consenso. Na sinodalidade, o consenso vale enquanto voz de Deus, enquanto expressão de Deus. Também não é só assim simples, como quem diz, né, a voz do povo é a voz de Deus. Não, vai um pouco além disso também. A voz do povo é a voz de Deus, que se revela também de outras formas. Por isso, um processo sinodal, ele é um convite a viver à luz do Senhor. E isso é muito importante. Então, gente, não dá para fazer setor juventude, não dá para fazer evangelização juvenil, não dá para fazer nada que gere frutos sem a presença do Senhor. Não percam isso de vista quando vocês vão constituir e trabalhar o setor juventude e quando vocês falarem de sinodalidade. Tá? A sinodalidade, ele exige uma espiritualidade profunda. O que você acha disso, Luiz? Coloca o Luiz na tela aí. Eu falei para ele que eu ia fazer umas perguntinhas. Para ele, eu não ia ser boazinha igual o Toninho foi com a Marta. Irmã, eu acho muito importante isso dentro do setor juventude, né? Essa sinodalidade, esse caminhar junto, esse pensar junto, rezar junto, né? Para que as melhores decisões sejam tomadas dentro do setor, né? E o maior acolhimento, porque cada expressão tem um pensamento, uma forma de pensar, e juntos, com certeza, constrói um setor melhor, um movimento melhor, uma diocese melhor, né? Uhum. Sabe que o Papa Francisco, ele fala até assim sobre o discernimento, né? Que a gente se coloca à escuta do Senhor, para que o nosso trabalho pastoral, isso é desse aqui, tá? Do documento sobre a santidade. A gente se coloca à escuta do Senhor para discernir, de forma que a nossa ação pastoral e o nosso caminho de santidade não fique só na boa intenção, como diz o povo, né? De boa intenção e inferno está cheio. Então, esse processo da sinodalidade, contando com esse elemento da espiritualidade que está presente, ele nos coloca também em ação. Ele não fica só ali na nossa discussão,
Democracia, a gente pode ficar só discutindo. A gente pode ficar aí, né, fazendo grandes conjunturas e não chegar a lugar nenhum, porque o importante é só escutar todo mundo. Aqui o importante é escutar todo mundo, o importante é considerar o lugar de cada um dentro do processo, né? Então, a gente precisa realmente estar atento, escutar o lugar de cada um e escutar o Senhor. Sem isso, nós não fazemos pastoral juvenil. Sem isso, nós não fazemos sinodalidade. Aí eu vou perguntar para você, Luiz, de novo. Você que está assim, afiado para responder as perguntas ali, ó. Na prática, lá do setor juventude, quando a gente senta para discutir um assunto, para ver a cor da decoração, e porque a banda, decidir que banda que vem, que banda que vai, no DNJ, aquelas coisas todas, se o encontro vai acontecer dentro, mas vai acontecer fora da igreja, se não é? O que a gente precisa na prática para fazer acontecer a sinodalidade, a comunhão, um processo de pastoral juvenil que leve o crescimento de todos? O que você acha? Primeiro, essa escuta, né? A escuta de todo mundo. E como a senhora falou, né? Na democracia fica só na conversa e tudo mais, né? Muitas das vezes. E no setor, não. No setor, todo mundo tem que se juntar para fazer a coisa acontecer. Por exemplo, no DNJ, né? Todo mundo programa nas reuniões e tudo mais, decide qual é a banda, como a senhora mencionou, né? Às vezes pode agradar um, desagradar outro, mas juntos, né? E trabalho. O que acontece muitas vezes, que é muito triste, é de alguma expressão deixar de trabalhar, né? Deixar de ajudar, porque não gosta ou, né, não compartilha, às vezes, dos mesmos pensamentos que determinadas expressões, né, irmã? Ou também pode acontecer ali, lembra das duas mãozinhas? Eu tô com uma aqui porque eu tô arrumando o cabo aqui. Mas, né? Também existe um lado, né, meu e existe um lado do outro também, né? São duas mãozinhas. Além de nós e Deus, existe eu e o outro. Pode acontecer que alguma expressão saia porque ela não goste de alguma coisa que está acontecendo lá, mas também pode acontecer que alguma expressão não entre ou saia porque nós não estamos abertos para acolher o diferente. Então, a escuta que você falou, né, no início, é realmente muito, 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 muito importante. Mas também é preciso desapego. Às vezes a gente tende a achar que o nosso é o melhor, que o nosso é o mais bonito, que o nosso é o mais importante. Ou às vezes é o eu. Às vezes a gente é mal trabalhado pessoalmente. E o Papa Francisco, inclusive, fala isso também aqui na Gaudete et Exsultate. Ele fala de discernimento. A gente também precisa trabalhar alguns elementos psicológicos da gente. Tem gente que não aceita a opinião de ninguém. Né? Daí, como que ele entra como representante de uma expressão no setor juventude, como é que ele vai estar aberto ao diálogo? Então, a gente precisa desapegar das nossas, do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de pensar, daquilo que a gente gosta. Né? Então, o desapego, o diálogo, a escuta. O que mais que a gente pode pôr nessa lista aí, Luiz? Me ajuda aí. Eu só ler o chat de vocês, eu sei que vocês estão dando tem bastante coisa lá, irmã. Desapego da vaidade colocaram lá, muito... Boa. E no setor a gente tem que não pensar como chefe, sim líder, né, irmã? Então, um líder que consegue escutar todos, acolher a todos e encaminhar, né? Porque a gente sabe que dentro do setor, né, a gente tem o padre ou alguma irmã ou irmão religioso e um jovem coordenador, né? Então, essas duas pessoas têm que ser os líderes nesse momento, né? Nessas tomadas de decisões dentro do setor de juventude. Isso. E o líder, a diferença do chefe, não é só se dá ordem ou não dá ordem. Vai além. Um líder, né, um assessor, um coordenador, o que ele faz para ele ser um bom líder, né? Ele tem que saber tirar de dentro de cada um o que tem de melhor, de dentro de cada expressão o que tem de melhor, o que pode ser compartilhado. Então, vamos imaginar assim que o setor juventude, ele tem que ser
como um banquete, uma confraternização. Aquelas confraternização da igreja que a gente leva um montão de comida e depois sobra, sabe? Até fome, né? Cada um leva. Um leva coxinha, o outro leva salgadinho, o outro leva, né, Coca-Cola, o outro leva suco, o outro leva chá, e assim vai, né? E a mesa fica farta. Se todo mundo levar coxinha, eu vou adorar, mas não vai rolar diversidade. Não é verdade? A gente vai comer coxinha e daí vai faltar alguma coisa doce. Né? Então, aquela variedade bonita do banquete, da festa, né, da comunhão, da partilha, ele se faz exatamente pelas diferenças. Então, é importante a gente tirar de dentro de cada jovem, tirar das características de cada expressão aquilo que temos de melhor e colocar isso a serviço. Outra coisa que nos ajuda na sinodalidade, que nos ajuda nessa postura também de escuta, é a gente ter a dimensão do serviço em mente. Nós não estamos em lugar nenhum para fazer sucesso, nós não estamos em lugar nenhum para ser donos de nada, né? A igreja não é lugar da gente descontar a frustração que a gente teve lá no mundo do trabalho, da escola. Não. Na igreja a gente está a serviço do reino de Deus. Ou seja, nós precisamos estar sempre prontos a anunciar o Senhor ressuscitado. Isso vai gerar também em nós uma atitude sinodal. Se eu estou para servir, eu não preciso me impor. Eu vou propor, eu vou colaborar, eu vou compartilhar meus dons. É muito diferente. Acho que o Papa Francisco, ele fala muito disso com os seus gestos. Ele é, assim, um modelo de uma pessoa realmente servidora, uma pessoa que se coloca, não para dizer que ele é o mais importante ou não, mas para realmente escutar, ajudar, promover o crescimento de todos. E é esse espaço que o setor juventude, enquanto espaço sinodal, deve proporcionar aos jovens e às expressões aí das dioceses. E é esse espaço que a gente quer promover também com a forma, quando a gente fala de formação integral, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de missão, né? Tudo isso vai acontecendo harmoniosamente num processo sinodal. Então, isso é que é importante, a gente dar esse espaço. Uma outra coisa importante é a dimensão do respeito. Como é fácil para todo mundo? O que você acha, Luiz? Olha, irmã. Trata a gente bem, vai bem, né? A hora que exatamente. Você já muda de ideia. Infelizmente, a gente, como a senhora falou, né? Até onde a pessoa conversa naquele tom com a gente está acompanhando. Aí depois a pessoa sobe um pouquinho, a gente já... O mundo dos vivos é assim mesmo, gente, nem se preocupem. Ou, porque o padre não escuta, porque não sei quem, porque o outro, porque o fulano, porque as veinhas do apostolado da oração, ou porque o outro grupo de jovens, né, porque aquele coordenador, né, e a gente fica assim. Então, esse caminho também do respeito. E essa postura de unidade, de escuta, de respeito, ela também deve colocar o setor juventude dentro, né, na sua dinâmica com a diversidade de expressões, e também na relação com os outros pastorais que existem na paróquia. Então, é muito importante também uma fala do Papa Francisco, lá na Cristo Vive, sobre as raízes. O Papa fala da gente aprender com a experiência do passado, a gente aprender. Então, esse diálogo é entre nós, mas também é na escuta com a igreja, num ambiente maior, com as pastorais. E, como eu estava falando, né, da Cristo Vive, quando ele fala de raízes, ele fala também dessa escuta dos mais velhos, né? E, às vezes, não é fácil a gente aceitar também o palpite, né? Lá das veinhas do apostolado da oração. Eu falo as veinhas, mas não tem só veinha lá. Quem é jovem, que é do apostolado da oração, me mata. E tem o médico aí também, né? Que eu tinha visto antes, lá enquanto eu estava acompanhando o chat. Mas veja bem, tem pessoas mais velhas que também
podem contribuir com a gente, ajudar no nosso crescimento, né? Então, essa dimensão do respeito, do diálogo, da escuta, da unidade, ela vai muito além. Ela começa no espaço do setor juventude, aliás, antes de começar no espaço do setor juventude, ela vai começar lá no espaço da tua expressão. Porque se lá na tua expressão vocês não são capazes de se ouvir, vocês não são capazes de colocar à disposição da igreja os seus dons, imagina, vocês não vão nem entrar no setor juventude. Né? E o setor juventude, ele é esse espaço de partilha que também tem que se ampliar para a comunidade paroquial, para a comunidade, né, arquidiocesana, diocesana, enfim, cada um dentro dos seus níveis. Né? E também ela deve ajudar o jovem. Então, o setor juventude, ele está atuando no ambiente diocesano, né, nível diocesano. Mas essa forma de trabalhar, ela deve ajudar o jovem a fazer isso também depois na paróquia. Saber ouvir na paróquia. Então, todas são coisas assim que, vamos dizer, elas vão modelando a gente, né? E elas vão se tornando naturais. A gente aprende a escutar a Deus, as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso grupo, e a gente vai ampliando. Senão, a gente não vai escutar ninguém. A sinodalidade, ela é um jeito de organizar a pastoral juvenil, mas ela é, antes de tudo, um jeito de ser, uma característica pessoal, um jeito meu, que não vai nascer comigo também, que eu preciso me exercitar. E é isso que o Papa Francisco fala, lá na Gaudete Exultate também, que ele lembra, quando ele fala das vocações na Cristo Vivit, então as coisas vão ter ligadas, né? Que é o nosso crescimento. Porque, na verdade, por que nós somos pastoral juvenil? Porque nós somos um monte de jovem, tudo junto e misturado, no segmento de Jesus Cristo. E segmento de Jesus Cristo é aprendizagem constante, é discipulado. A gente não pode perder de vista também esse elemento, o discipulado. Ou seja, dia a dia a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo e tornando os nossos sentimentos mais parecidos com os sentimentos de Jesus. É isso que Paulo fala lá na carta aos Filipenses, né? Tendes em vós mesmos os sentimentos de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, né? Embora fosse de divina condição. Aí vem um hino lindo que fala dessa kenosis do Senhor, do rebaixamento, né? O Senhor grandioso, que de repente se faz homem, assume toda a nossa natureza humana, com todos os seus limites, para nos redimir, para mostrar-nos o caminho de sermos humanos, de sermos perfeitos, de realizarmos aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Então, a sinodalidade, ela é um caminho pessoal de seguimento de Jesus e é também uma caminhada comunitária. Porque a sinodalidade, ela vai se expressar, ela vai ser vivenciada lá no conjunto. Mas eu só vou conseguir vivenciar ela lá no conjunto se eu já tiver dentro de mim aquelas atitudes básicas necessárias. Também não vão estar prontas, a gente vai aprendendo no processo, né? Eu gosto de dizer, quando perguntam, mãe, como é que você está indo na nova missão? Eu falo assim, vivendo, apanhando e aprendendo. Então, é assim que a gente vai também, construindo o setor juventude. Então, também não queira exigir do setor juventude, do padre assessor, do bispo, do coordenador, do secretário, uma perfeição porque ela deve ser construída no processo. Então, a gente também tem que ter essa humildade de se dispor com paciência. Paciência também, eu acho que é uma chave para a gente construir sinodalidade, porque nem sempre as coisas vão dar tão certo. Nem sempre todo mundo está no mesmo... todo mundo está no mesmo rumo, mas um está uma quadra para trás, outro está uma quadra para frente, o outro deu uma descansada, está parado ali descansando, coitado, né? Está precisando de ajuda, alguém levantado, está sentado lá no meio-fio, tem gente que chama de linha, acho que é meio-fio, não sei. Então, a gente precisa ajudar quem está sentado, ajudar a levantar, precisa ter paciência para esperar quem está na quadra anterior. Então, a gente tem que pensar que é um caminho conjunto que exige de todos nós uma atitude de escuta do Senhor e dos irmãos.
né? Então, fazer pastoral juvenil é fazer caminho sinodal, e fazer caminho sinodal não é nada mais, nada menos do que aprofundar a nossa busca de santidade, o nosso caminho de discipulado, e dentro disso também a gente entra a dimensão da solidariedade, porque a gente não se reúne só para ser um grupo fechado, mas a gente se reúne para sair a serviço, e está sendo lindo ver nas redes sociais o dinamismo, a criatividade de vocês, né, da juventude em geral, tanto pela evangelização, como pela ação social, né, o cuidado solidário com as pessoas que estão precisando da nossa ajuda agora. Isso também é fruto do caminhar juntos, do buscar juntos a vontade de Deus, do estarmos no processo de seguimento de Jesus como comunidade de fé, como pastoral juvenil. O que você acha disso tudo, Luiz? Fala pelos jovens. O caminho a ser seguido, né, irmã? Todo esse processo de sinodalidade, né? Até difícil de falar essa palavra, né? Esse caminho para a gente construir esse setor. Não vamos dizer um setor perfeito, como a senhora falou, não tem, né? Tem muitas discussões, brigas, mas para chegar naquele caminho, né? Então, esse é o caminho realmente para a gente conseguir escutar a todos e, além de arregaçar as mangas juntos e fazer as coisas acontecerem. Isso mesmo. No setor juventude não dá para ter preguiça, gente. Dá para ter um nervosinho de vez em quando, dá para ter né? Agora, preguiça não dá para ter. Juventude tem que ser para frente, tem que ser animada, tem que ter energia. Preguiça não dá para ter. Então, por favor, vocês não me sejam acomodados aí, hein? Tá bom? Mas acho que dá para a gente fechar, então, essa parte, essa reflexão. Antes de fechar, coloca eu lá na tela, Laila, o meu slidezinho bonitinho. A partir daquilo que a gente falou, coloca aí numa palavra. Como é que você resumiria sinodalidade a partir dessa reflexão que a gente fez? Porque eu não estou vendo o chat, daí é bom aqui que numa palavrinha a gente resume tudo. E depois a gente já vai para as perguntas. Importante a gente pensar, será que essa conversa, ela mudou um pouco o nosso conceito de sinodalidade? A maioria lá estava dizendo que a sinodalidade é igualzinho à democracia. E não é bem assim, a gente tem que aprofundar um pouco mais esse conceito, né? E fazer acontecer. Isso é importante também, aprofundar os conceitos, já a gente também ir abrindo caminhos, formas de fazer isso acontecer lá no nosso dia a dia, na nossa prática. Olha aí quantas palavras bonitas. A que está ficando grandona é a que vocês estão repetindo aí, tá? Por isso que algumas ficam pequenininhas, porque teve menos pessoas que responderam. Então, quem vai respondendo aí já vai vendo. Olha, comunhão e escuta, unidade são as maiores. Ou seja, a maioria está respondendo, está indicando, né, essas características. Discernimento, respeito, compromisso, encontro. Encontro também é uma outra interface muito legal da sinodalidade. Inclusive, o Papa Francisco insiste muito nisso, na cultura do encontro. E vamos combinar, né? A pastoral juvenil, a juventude adora se encontrar e se abraçar, né? A gente está sentindo falta disso, embora tá muito legal o encontro virtual, mas a gente gosta mesmo de se encontrar. A gente gosta mesmo de estar presente, de estar junto. O encontro virtual ajuda, né? Ele faz parte, ele mantém viva a nossa amizade, as amizades de vocês, né? A nossa relação, a nossa entreajuda. Mas o bom mesmo é a gente olhar, é o olho no olho. E a cultura do encontro, ela se dá entre nós mesmos, para que a gente possa estar preparados e abertos para o encontro com o Senhor, que é o nosso fim último, né? E sendo modelados a partir do encontro com o Senhor, para nos assemelhando a Ele. Como é que a gente vai se assemelhar a Ele se a gente não sabe quem Ele é? Né? Então, aí vem a escuta da palavra, a vida dos santos, o magistério da igreja, enfim, tantas coisas que nos ajudam
mas também o nosso encontro pessoal, porque é esse encontro pessoal que vai realmente dar um novo sentido para a nossa vida. Então, a cultura do encontro, ela colabora com todo esse processo, né? Então, é muito importante. Olha lá, comunhão está ganhando, hein, Luiz? O que você acha? Você vota nessa também? Você já escreveu aí no seu celular? Já escrevi, não. O meu tá um pouquinho, tá grande ali também, eu coloquei escuta. Você colocou escuta? Ah. Comunhão, escuta, unidade. Olha lá. União também está razoável ali, ó. Discernimento, caminhar juntos. Tem os pequenininhos ali também, missão, ouvir, partilha, voz de Deus. O que mais? Tem que entortar aqui para poder enxergar. Buscar, caminhada, com certeza. Desapego, comunhão, empatia, serviço. Serviço. Tem uma aqui que eu não estou conseguindo ler. Pastoreio, olha só. Olha que riqueza. São todos conceitos, reciprocidade, caminho, processo, são todos conceitos de atitudes nossas que realmente nos ajudam a fazer o setor, né, juventude acontecer. Se o setor juventude não for um espaço que promova a comunhão, não tem por que ele existir, né? Deixa um pouquinho aí na tela, Laila, porque acho que alguns ainda estão respondendo, mas acho que a gente já pode... Tem bastante no chat também, irmã. Tem bastante no chat, eu não estou olhando o chat, porque senão eu já sou agitada aqui, eu me perco se eu olhar lá. Deixa um pouquinho aí, mas acho que a gente já pode ir começando a conversar sobre as perguntinhas que tem ali no chat. É que alguns acho que estão acessando todo pelo computador, pelo celular, né? E daí tem muitos que estão direto no celular. Isso, pode me colocar lá. Leia lá um pouquinho do que está aparecendo lá. Olha aí, gente, todo mundo está colocando aqui empatia, diálogo, escuta, bem viver, respeito, vontade de Deus, caminhar juntos, fraternidade. Isabel falou que a sinodalidade é abranger também, ter união e escuta. Encontro, compromisso. Olha aí, irmã, a galera está participando ativamente. Dona Elson, para você, o que é a sinodalidade? Conte para nós. A sinodalidade, para mim, é comunhão. Comunhão com o modo de agir de Deus, que é a Trindade. Inspira o nosso modo de agir como setor juvenil. Muito bem. Anotou, gente? Anotou no caderninho? Posta lá no Stories, marca o Donelson e vamos compartilhar o que é sinodalidade. Irmã Luiz e Donelson, nós recebemos aqui algumas milhares de perguntas e eu selecionei algumas para que a gente possa debater aqui um pouquinho. Tá bom? As difíceis para o bispo. Vou botar as difíceis para a Donelson. Olha, a primeira é do Gabriel. Ele pergunta assim: Irmã Valéria, quais virtudes necessárias preciso desenvolver para trabalhar a sinodalidade na minha vida? Eu penso que a primeira é a capacidade de escutar. E é muito mais difícil do que a gente pensa. Quando a gente está falando, normalmente, quando nós estamos conversando com alguém, ao invés de nós estarmos ouvindo, a gente já está pensando na resposta, né? Então, esse exercício de escuta requer também um silêncio para acolher o outro, né? Então, o exercício de escuta é essencial. Outra coisa é a gente tirar da nossa cabeça os preconceitos, né? Porque também, às vezes, a gente não escuta o outro porque a gente já está com os nossos preconceitos. Ah, mas esse colega que está falando é assim, é assado, é do grupo X, é do grupo tal, né? Então, sair desse ambiente, vamos dizer assim, mental, né, de preconceitos, também é algo muito importante, porque senão a gente não consegue
ouvir. E depois é ter em mente que nós estamos todos para servir o reino. E juntos nós somos, aliás, esse serviço do reino se dá em comunidade. Né? A gente ampliar realmente a nossa consciência. Não só de porque juntos somos mais no sentido humano, mas porque juntos, em Cristo, nós somos chamados e enviados a fazer a diferença. Penso que é algo importantíssimo. Muito bem. Luiz, agora para você. O Jean Felipe, ele pergunta a seguinte coisa. Luiz, como incentivar os jovens a participar do setor juventude? Existe alguma forma, alguma abordagem que nós podemos incentivar os jovens da diocese a participar do setor? Essa participação dentro do setor, né, é algo que é muito discutido, principalmente pelos grupos paroquiais, né, que são muitos, né, dentro do Brasil, por exemplo. Então, essa inserção dentro do setor juventude, ela é extremamente necessária, né? E primeiro a gente tem que ir ao encontro desses jovens, né? Tem que ir ao encontro desses jovens para convidá-los para o setor, né? Às vezes eles pensam que o setor de juventude são só para poucas pessoas, né? E que às vezes ele não vai poder contribuir, mas pelo contrário, né? Todo mundo é importante dentro do setor, como a irmã sempre falou, né? Então, é ir ao encontro desses jovens, né? Que estão aí e às vezes não estão participando do setor, né? Verdade. Olha aí, galera. Se você tem esse desejo, primeira coisa, se coloque à disposição, coração aberto, tudo realiza, né? Assim, então, se joga, gente. Mas vamos formar o setor de juventude. Dona Elson, agora para ti. O Tainan, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, Dona Elson, e quando sem querer nós excluímos alguém desse espaço de sinodalidade, desse espaço de comunhão, como recuperar esse caminho? Eu não ouvi o início, exclusão, alguma coisa? Isso, ele perguntou, nesse processo de sinodalidade dentro do setor juventude diocesano, se por um acaso a gente exclui alguém desse processo, como recuperar esse caminho? Então, é muito importante a gente pensar o setor juventude enquanto uma instância diocesana onde se encontram as várias expressões de atuação da juventude. Mais do que pessoa jovem, expressões, isso é muito importante. E nesse caso, no setor juventude, a gente não deve excluir expressões nenhuma, né? Sobretudo pensando que, independente de você ser de movimento, das pastorais de juventude, das novas comunidades, grupos jovens paroquiais, né? Você é batizado, como a irmã mesmo falou, e a gente, a partir do momento que a gente parte dessa perspectiva batismal, todos nós somos batizados e ninguém merece, nenhuma expressão eclesial juvenil merece ser excluída, né? Então, é necessário aquelas expressões que se sentem excluídas, procurar o padre assessor eclesiástico, procurar até mesmo o seu bispo diocesano, para que se sinta ele responsável, respeitado e acolhido na sua vocação, no seu carisma, na sua especificidade. Nesse sentido, eu quero crer que a exclusão é um sinal de falta de conversão, né? Então, um setor juvenil diocesano que não consegue perceber no outro essa eclesialidade, perceber no outro esse discipulado, essa missionariedade, essa cidadania religiosa dessa expressão, na verdade, o que está por trás é uma dificuldade do próprio setor de perceber esse jeito trinitário de trabalhar com a nossa juventude. Muito bem. E ainda dentro desse tema, Dom,
perguntam aqui, e quando na minha diocese não há um setor juventude, o que devo fazer? Eu creio que uma primeira etapa é a gente perceber que a gente não é dono da missão juvenil sozinho, né? E é difícil, numa diocese, ter uma única expressão juvenil atuando com os jovens. A juventude é plural, a juventude é dinâmica, e a juventude é desafiadora. Requer quem estiver à frente desse trabalho, esse discernimento, esse olhar cada vez mais amplo, né? E se na juventude não tem esse setor juvenil, eu acredito que seria interessante a gente fazer uma certa presença maior nas instâncias diocesanas, nos coordenadores de pastoral, no bispo diocesano, para despertá-lo para essa realidade que é como que uma espécie de inspiração do Espírito Santo, uma inspiração profética dos bispos do Brasil no documento 85. Né? E ali, até lembrar, fazer essa anamnese com o assessor eclesiástico, com o bispo diocesano, e perceber, independente do meu gosto, né? É importante a gente perceber a eclesialidade que é plural. Eu queria simplesmente dizer algo a mais, quando eu digo que a sinodalidade é uma marca do Deus unitrino, né? Deus é trindade e Deus não é um ser isolado, um ser que, no sentido único, que não saiba dialogar, que não saiba amar, que não saiba respeitar, que não saiba cooperar. Deus, na sua essência, Deus é trindade. E olhar para Deus, fazer uma contemplação no mistério da trindade, nos anima, nos provoca e nos desafia a fazer também da pastoral juvenil um agir sinodal, um agir a exemplo do Deus que é a trindade. Então, eu nunca vou ter e nunca terei a pretensão de ser a única voz evangelizadora da juventude, né? E quem ainda não percebeu isso está ficando para trás, né? Se a gente vai no encontro das novas comunidades, veja a multidão de jovens arrebanhados, né? Quando você vai no encontro das PJs, uma multidão de jovens arrebanhados. Quando você vai, por exemplo, nas questões relacionadas a grupos de jovens paroquiais, uma multidão relacionada, e assim por diante em todas as expressões. Então, isso deve gerar no meu coração de pastor uma alegria muito grande. Aonde eu não chego com os meus carismas, meus métodos, minhas prioridades, outros irmãos batizados estão chegando também. Quando a gente pensa a juventude reduzida a uma única perspectiva, nós deixamos de fora tantas outras possibilidades. Então, nesse sentido, eu creio que a gente precisa não cobrar, não exigir, não brigar, mas a gente precisa levar um convencimento dessa realidade plural para os nossos assessores eclesiásticos, os nossos bispos diocesanos, os coordenadores de pastoral de nossa diocese, a qual o setor deve estar sempre vinculado, sempre ouvindo. Muito bem. Luiz, o Jefferson pergunta aqui, o Jefferson da Silva, se você tem algumas dicas para ser um bom líder ou um bom coordenador. O que é que você diz para ele? Olha só. Acho que dicas de tudo aquilo que a irmã falou, né, desse processo de sinodalidade. Um líder tem que saber escutar, um líder tem que, como a irmã falou no comecinho, ele tem que ouvir o coração de cada um, né, e conseguir juntos, né, mostrar o melhor caminho, né, juntando todo esse olhar de coração, esse olhar da alma, né, de cada um, e ouvindo cada um, para poder tomar as decisões, e não tomar a decisão do próprio coração. Aí a gente se torna o chefe, né, que fazer as coisas do jeito que a gente quer, né, e não é. Então, o principal, na minha opinião, a irmã pode também ajudar, mas é essa questão da escuta mesmo, realmente, de cada um. Muito bem, irmã. Tem duas perguntas aqui super legais, que a gente vai encerrar esse momento, que o nosso horário já está chegando, né, para a gente também ser certinho no nosso caminho sinodal.
Então, o Gabriel Araújo, ele perguntou o seguinte: Irmã Valéria, como manter vivo esse ardor missionário e sinodal em nós, para que possamos também avivar isso em outros jovens, considerando também o tempo difícil em que vivemos? E para complementar, irmão, o Padre Jolie, né, que ele está aqui, que é um assessor também do setor de juventude diocesano, ele pergunta: como viver a sinodalidade pós-pandemia, levando as juventudes a vivenciar uma economia mais solidária e uma economia mais sustentável? Agora é com você. Ok, acho que vou pedir ajuda dos universitários aí. Gente, é muito assim, a primeira pergunta, eu acho que ela fala um pouco mais dessa dinâmica pessoal, né? Também, porque na verdade a gente tem que pensar assim, a gente não faz caminho sozinho, mas a gente precisa de elementos pessoais para colocar a serviço no grupo também. E daí o grupo cresce, né? Então, essa questão da missionariedade, eu acho que ela vai muito uma orientação, vamos dizer, que o Papa Francisco dá, desde a Evangelii Gaudium, passando por outros textos, outras falas dele, e que acontece de forma bem explícita aqui no documento da Cristo Vive, que é quando ele fala que a evangelização, ela é o aprofundamento do querigma. O que é o querigma? Ele é aquela experiência fundamental que faz você decidir por Cristo, que faz você tomar uma decisão, que faz você escolher um caminho para a sua vida. Então, como que a gente mantém essa questão do respeito, e a missionariedade, né, que é a ênfase que a pessoa que pergunta faz? A gente cultivando, aprofundando em nossa vida esse querigma, e a nível pessoal e também a nível comunitário. À medida que a gente vai se imbuindo disso, à medida que a gente vai se apaixonando pelo Senhor, que a gente vai compartilhando isso com os nossos irmãos de caminhada, a gente vai quase que naturalmente ampliando o nosso olhar para ver as necessidades dos outros, para ver o que é possível fazer, para ver como compartilhar essa experiência tão enriquecedora e apaixonante que é estar com Cristo para outras pessoas. Aí a gente vai trabalhando tudo junto e misturado ali, o testemunho, a missão, né, a acolhida do outro. Então, sem essa experiência, sem o aprofundamento dessa experiência de encontro com o Senhor, a gente não sai do lugar. Aí a gente vira ONG, vira associação, vira qualquer coisa, né? Mas a gente não é pastoral juvenil, porque pastoral juvenil, ela acontece por causa de Jesus Cristo. Não podemos perder isso de vista. E com relação a essa questão, né, da sinodalidade em tempos de pandemia, eu vejo que a gente está acontecendo muitos movimentos, aqui hoje à tarde mesmo a gente estava falando, né? Se nós tivéssemos feito esse encontro presencial, talvez muitos de vocês não teriam participado, né? E claro que o encontro presencial tem suas vantagens e tudo mais, a gente discutiu. Mas veja que interessante esse espaço que a gente está tendo aqui. É importante que se crie esses espaços de escuta. Infelizmente, hoje, por exemplo, tem muita pergunta que ficou aí no ar, não só agora, como também de manhã, pedidos de formação e tal, que a gente vai considerar e encontrar outros momentos e outras formas também de estar atendendo os pedidos de vocês. Então, por favor, não fiquem bravos com a gente, porque o tempo não permite. Somos muitos. Mas ali no ambiente do setor juventude, vocês têm mais possibilidades de criar espaços para isso, com uma participação melhor, pelo grupo menor e tudo mais. Inclusive, eu estava lendo lá nas respostas de vocês, que muitas dioceses, que são maiores, as arquidioceses, né, elas já fazem também uma subdivisão de regionais e tudo mais, justamente para facilitar esse processo de escuta e construção coletiva. Agora, eu penso que é importante pensar um processo de encontro, seja presencial, seja virtual, mas um processo de encontro, onde cada um
possa partilhar, primeiro, quem é, onde está, sua experiência de fé, sua experiência de Deus. Aí a gente se abre para construir juntos planejamentos, a gente se abre para construir juntos, para realizar atividades. Se a gente ficar focado só em atividades, nisso, daquilo, a gente não acolhe as pessoas. E se a gente não reza junto, se a gente não partilha a nossa experiência de fé, a gente não reza junto. Se a gente não acolhe pessoas e a gente não reza junto, a gente vira uma empresa tarefeira. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, claro, cada um também tem que ser criativo dentro das suas realidades. Pode ser que tenha alguma realidade que facilite o encontro presencial. Outra realidade, ela facilite uma outra dinâmica, né? Então, cada realidade é que vai dizer também qual é o melhor caminho. Por isso, esse exercício de escuta do Senhor com os pés no chão, aonde se está. Muito bem. Respondido. Dom, para entrar nessa temática, aproveitando, né, o espaço que nós estamos aqui, para encerrar a nossa discussão por hoje, né, que ela vai se prolongar aí nos vídeos, nas enquetes e tudo mais, como a pastoral juvenil, como o senhor pensa a pastoral juvenil no pós-pandemia? O que é que a igreja espera dos jovens depois desse nosso processo que nós estamos vivendo? É interessante lembrar que uma das coisas que a gente pede muito aos nossos jovens é muita atenção a esse momento de pandemia, porque está acirrando cada vez mais aquilo que já nos preocupava, que é a polarização sociopolítica e religiosa. E eu vejo que a polarização também se faz presente dentro do próprio setor juventude. E nós precisamos enfrentar essa questão da polarização com as virtudes aqui citadas pela irmã, como enfrentar essas situações com as virtudes da oração, do amor, da fé e da caridade. E a caridade nos leva a escutar o outro, mesmo que ele pense diferente, ele é digno de ouvir com respeito, né? E eu vejo que a pandemia vem roubando o sonho, né? Vem, de uma certa maneira, apagando a esperança de muitos jovens, seja no sentido do primeiro emprego, seja no sentido de formatura, né? Tem gente que está no último ano de formação, de formatura, de faculdade, de escola secundária, e vive essa amargura, né, de ter perdido, entre aspas, um tempo muito importante. Né? Muitos jovens com seus projetos de vida, pensando em casar, e agora amargando essa situação terrível do desemprego. Né? Então, eu creio que a gente precisa, como diz o próprio Papa, né, já lembrado, né, aqui em algumas ocasiões no documento pós-sinodal, sermos acendedores de estrelas. Nesse tempo obscuro, de medo, de incertezas, de insegurança, de polarizações, nós devemos testemunhar essa luminosidade que desperta o nosso agir conforme o agir de Jesus Cristo. Buscar e salvar o que estava perdido, abandonar a dimensão do glamour, da fama, do espetáculo, das facilidades, para assumir uma pastoral, um serviço cada vez mais atento aos mais machucados, aos mais abandonados, aos mais esquecidos, inspirados na campanha da fraternidade, se aproximar para cuidar melhor. Eu creio que esse instrumento, essa direção profética e caritativa é fundamental, como nós falávamos da hashtag Pastoral Juvenil Samaritana, é fundamental. Ao longo do caminho, ao longo do exercício de nosso ministério pastoral, nós vamos encontrar muita gente machucada. E já há, no tempo pré-pandemia, agora vai cada vez mais aumentando, avolumando,
E no pós-pandemia nós vamos ver muitos pequenos produtores, pequenos empreendedores, pequenos quebrados. Então eu quero crer que não podemos frear ou achar que a hashtag Pastoral Juvenil Samaritana, né, acabou com a pandemia, pelo contrário. E através dessa hashtag nós já vimos tantas coisas bonitas. E eu acho que através dessa hashtag Pastoral Juvenil Samaritana, nós poderemos nos programar para ser acendedores de estrelas. E sob essa nova luminosidade, nós podemos resgatar também e acender, como diz João Batista, né? Cuidar da chama que ainda fumega. Né? Machucados, sim, mas mortos jamais. Muito bem. Olha, já sabe aí a nova hashtag, né? Acendedores de estrelas. Olha, posta isso aí que é legal. Laila, só uma coisinha. Eu vi que o pessoal estava perguntando também no chat da tarde, eu ia falar da manhã também, tarde, sobre os encontros de formação, porque o Toninho citou, né? Só que eu acho que o pessoal procurou, mas é que é por turmas, né, Laila? Acho que é melhor explicar direito. Isso. O nosso DNJ, é porque eu estou apaixonada pelo DNJ desse ano, gente, que está muito lindo. A plataforma EAD dos Jovens Conectados é a nossa plataforma de capacitação. E ela funciona como toda faculdade ou toda turma de ensino à distância, ou seja, EAD. Temos turmas, né? Então, nós tivemos as turmas do primeiro semestre e agora, no início de agosto, nós iremos abrir as turmas do segundo semestre. E aí, Laila, irmã Valéria, o que é que eu faço para ficar sabendo? Minha gente, não dê bobeira, não. Fique conectado. Só você acessar lá, jovensconectados.org.br, e lá no Instagram, e no Facebook, e no Twitter, e nos seguir, porque com certeza nós iremos fazer uma campanha extensa divulgando todos os cursos de capacitação. Então, já se preparem. Se você deseja fazer algum dos nossos cursos, todos aqueles que o Padre Toninho elencou aqui, na parte da tarde, será possível, sim. As turmas do segundo semestre, em breve, estarão abertas, tá bom? Isso. E outra coisa, os documentos que o Toninho citava, né? Tem o da juventude, tem o Evangelização da Juventude, que é 85 ou 3, tem uma edição que saiu 3. O Pastoral da Juventude, Identidade de Horizontes, que é o 103, que explica bem sobre o setor juventude. E tem também esse livreto aqui também, e todos eles, e mais aqueles subsídios que tem encontros, vocês podem procurar e comprar pela internet, agora que está tudo meio parado, né? Livrarias católicas em geral também tem, mas pela internet também no site da CNBB vocês conseguem, tá bom? É isso aí, olha. Práticas. No site das edições, e é bem baratinho, gente. Se você de setor juventude diocesano tem que saber esses documentos do cabo a rabo, como diz aqui no meu Nordeste. Viu? É interessante, Yara, também lembrar que o site Jovens Conectados, né, é a forma de diálogo e comunhão da juventude do Brasil, de todas as expressões. Então, esse estar atento é muito importante, né? Tá sempre acessando, porque quando a Comissão Episcopal da Juventude se comunica, via Jovens Conectados. Quando a questão de formação, a questão de comunicação, a questão sempre ali presente, é um site que já foi falado aqui, dispensa comentário, mas quem não conhece, vale a pena acessar e entrar pelo menos 2 vezes por semana, porque é um site extremamente dinâmico e nada lá fica velho. Né? É verdade, gente. Então, se você quer saber tudo sobre juventude no Brasil, jovensconectados.org.br. E você pode baixar também o nosso aplicativo, ó, dá para ver aí? Baixe o nosso aplicativo e fique conectado também. Sempre quando tiver uma nova notícia, uma carta da comissão, artigos,
você é notificado através do aplicativo, tá bom? Então, baixa aí o aplicativo e fique por dentro de calendário, atividades, cursos EAD, tudo na plataforma. Então, gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Foi muito legal estar com vocês. E a gente quer deixar, Olá, talvez pedir para que a gente possa ecoar no Brasil inteiro, com todas as participações, um grande viva a nossa juventude! Viva a nossa juventude! Viva! Obrigada, gente. Deus abençoe.